Alguns meses atrás, o meu esposo estava envolvido na produção de um material para a nossa associação sobre a atuação do Espírito Santo nos últimos dias. Nós ficamos muito impressionados com as mensagens que nós ouvimos e conversávamos bastante sobre isso em casa. Na mesma época, mais ou menos, ficamos conhecendo o website reavivamentoereforma.com. E ficamos bem impressionados com todas as iniciativas que a igreja está tomando, nesse tema de reavivamento e reforma. E nós conversávamos sobre isso em casa. E um dia, a minha filha de 4 anos falou assim: mamãe, o que é reavivamento? Ela nem conseguia falar a palavra direito. E eu tentei explicar em termos bem simples. Eu falei: filhinha, reavivamento é um período especial que a nossa igreja vai passar daqui a um tempo, que nós vamos receber o Espírito Santo de uma forma bem diferente, bem especial. Nós vamos ser capacitados a fazer coisas que nós ainda não temos coragem de fazer. E eu tentei explicar para ela e para minha filha maior de 7 anos, então, o que seria o reavivamento e o processo de reforma. Mas eu percebi que, principalmente a menor, ela não entendia ainda muito bem o que é o Espírito Santo, esse conceito da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E vendo depois os outros materiais que estavam sendo lançados, um dia me veio uma preocupação muito grande. E eu orei, eu falei: Senhor, nós estamos aprendendo mais, estudando mais, e as crianças? Será que as crianças vão participar do reavivamento? Como que elas vão participar? O que elas entendem? Porque pelas minhas filhas, pelo menos a menor, a ideia do Espírito Santo ainda era uma coisa muito vaga na cabecinha dela. Eu comecei a orar sobre isso e um dia, lendo a meditação E Recebereis Poder, de Ellen White, no mês de janeiro, tem uma sequência, numa semana, onde ela apresenta várias comparações bíblicas do Espírito Santo. O Espírito Santo comparado com a chuva, o Espírito Santo como o fogo, o Espírito Santo como a fonte, como a seiva da planta. E me veio a ideia de trabalhar com esses temas com as minhas filhas, porque são coisas simples de uma criança entender, são imagens que elas conhecem. E eu comecei então, nos momentos de culto, às vezes fazendo uma caminhada, eu chamava a atenção delas para o vento, por exemplo, aí contava a história da conversa de Nicodemos com Jesus e tentei explicar para elas então o que é o Espírito Santo, como ele atua na nossa vida. E eu comecei a perceber que elas começaram a falar para mim também: mamãe, olha ali, olha, hoje está chovendo, é igual o Espírito Santo na nossa vida. E elas mesmas começaram depois a me mostrar que elas estavam entendendo cada vez mais. E eu fiquei muito contente algumas vezes que elas vieram me contar pequenas coisas que aconteciam com elas, onde elas sentiam a voz do Espírito Santo no coraçãozinho delas. Um dia eu estava lá fora e a mamãe tinha pedido para mim colocar comida para o cachorro. Então, eu não queria, e daí eu vi a voz de Jesus. Então, eu coloquei, depois a mãe pediu para mim guardar os brinquedos e escovar os dentes. Então, eu guardei os brinquedos e escovei os dentes. Um dia eu estava pintando no computador. De repente apareceu uma figura bem feia. Então o Espírito Santo tocou no meu coração para mim apagar aquela figura. Então eu apaguei e comecei a pintar outra figura. Quando eu percebi nas minhas filhas essas pequenas experiências que estavam transformando o coraçãozinho delas, eu senti uma necessidade muito grande de compartilhar isso com outras pessoas. Eu fiquei imaginando que, assim como eu, outras pessoas, outras mães, outros pais, possivelmente tinham esse desejo também para os seus filhos. E eu comecei a colocar no papel. E eu desenvolvi, então, 8 temas. São histórias, usando histórias da Bíblia, histórias conhecidas, são aplicações conhecidas, não tem nada de novidade. Mas são temas
desenvolvidos numa linguagem bem simples, para que a criança comece a perceber quem é o Espírito Santo e por que ele é importante na vida dela. No livro Orientação da Criança, página 69, diz que é privilégio das crianças receberem o batismo do Espírito Santo todos os dias em sua vida. E nós, pais, temos a oportunidade de participar disso. Que cada um de nós sintamos essa responsabilidade e aproveitemos as oportunidades no dia a dia para levarmos os nossos filhos para mais perto de Jesus, para ensinar-lhes a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo falando ao seu coração. Que eles tenham uma vida de felicidade e que eles também participem desse maravilhoso movimento de reavivamento que a igreja em breve vai passar.